aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje, segunda-feira, dia 25/7, estamos finalizando mais um mês aí. E hoje eu vou fazer, galera, um day trade online aqui na Derive.com, utilizando a minha estratégia principal do trader consistente. Eu fiz um vídeo na sexta-feira dizendo que ia apresentar para vocês um novo curso grátis hoje. Só que eu fui pego pelo resfriado, fui pego pela gripe esse final de semana. E até agora eu tô falando meio fanho, tô tossindo, tô fungando o nariz. E não é interessante eu gravar um vídeo atemporal dessa forma. Então eu vou esperar chegar amanhã ou quarta-feira, quando eu tiver 100% aí. E eu já faço o vídeo e também libero o grupo do Discord, beleza? Ó, você viu? Eu tô ainda meio zoado, não é interessante eu fazer um vídeo apresentando um projetinho para vocês dessa forma, tá? Então, galera, vamos lá. Eu tô aqui na volatilidade 50 de um segundo. Vou colocar os meus indicadores. Sempre lembrando vocês, pessoal, esse vídeo para quem está principalmente no trader consistente, eu acho que é assim indispensável que você assista, porque aqui eu vou fazer um day trade como se eu estivesse no seu lugar. É a minha principal estratégia, é o que eu passo para vocês utilizarem no dia a dia de forma manual. Então é bem interessante que vocês tenham também essa mentalidade, tá? Eu tô aqui, galera, minha banca de alunos no mês de julho começou com 549 dólares e eu estou nesse momento com 857 dólares. Eu estou numa média diária de alavancagem de 1,98%. Hoje faço um day trade manual. Eu tô já com o meu bot sniper e o método ABR rodando, né, sempre. Meu sniper hoje tá mais devagar, ó, teve duas entradinhas só na minha banca de alunos e apenas já peguei aquela minha entradinha certeira do dia na entrada única do sniper. Então já é um valorzinho que vai somar aí no final da noite com esse meu day trade manual, tá? Então vamos lá, galera. Tô no 50 de um segundo. Eu faço a minha primeira entrada, pessoal, sempre com uma pegada mais imprudente. A partir do meu primeiro gale, eu começo a esperar que meus sinais coincidam mais. Você precisa fazer isso? Não, galera. Vamos fazer o seguinte. Digamos que você comece o seu day trade sempre com $1 de stake. Sempre fazendo entradinha prudente. Pega-se $1, divide por 2, vai dar o que? 0,50 cents. Pega esse valorzinho e faz a sua primeira entrada de uma forma mais imprudente, colocando apenas um ou dois indicadores coincidindo e você faz a entrada. Como você já tem no seu gerenciamento o valor correto para você começar do início é $1, corta por 2, que assim você começa sempre com uma entradinha que eu faço, que é a minha imprudente, tá? Então eu vou começar com $10 de stake inicial e vamos ver se eu já pego algumas entradinhas aqui. Nesse momento, pessoal, nós temos aqui uma LTA, certo? Vou traçar aqui a minha linha, tá? Não tem como eu gravar aquele vídeo hoje, galera. Hoje eu tô muito zoado ainda, tá? Aí eu vou deixar para depois. Minha LTA aqui, tá, gente? Vou deixar nesse nível aqui a minha resistência, tá bem longe dela. Eu tô pegando aqui minha banda de Bollinger. Meu RSI tá 65. Meu MACD tá começando a se afastar agora da linha de sinal. Fez o cruzamento. Não tá interessante para eu efetuar uma entradinha. Então eu vou pro mercado de baixa. Aqui, galera, posso traçar uma horizontal. Vamos colocar uma horizontal aqui embaixo, tá vendo? Ó? Se eu quiser colocar uma outra horizontal, só para vocês também ficarem de olho, nesse ponto aqui, só porque teve um fundo aqui, tá vendo? Ó? Vamos ver se esse mercado vai subir. Aí eu faço uma entradinha meio que imprudente aqui já, tá? Tô no mercado aqui, time frame de 3 minutos. Vou passar para 1 minutinho, tá? Eu tava fazendo uns day trades aqui, nem vi que tava com 3 minutos. Aí deixa eu limpar o meu gráfico aqui. Pronto, limpei, agora tá em 1 minuto certinho. O mercado aqui em 1 minuto tá numa LTB. Traçar a linha aqui, ó, certo? Aqui, deixa eu colocar para cá.
Aqui, beleza? Posso fazer uma entradinha imprudente aqui agora, pessoal. Tá praticamente no suporte da minha LTB, certo? Aqui, ó, tracei a minha linha em diagonal, em queda. Meu suporte tá aqui. O mercado tem se movimentado, ó. Vem aqui, sobe, cai, bate meu suporte, sobe, desce novamente, bate meu suporte, subiu, desceu, está batendo praticamente a área do meu suporte e ainda a minha banda de Bollinger inferior. Então estou confiante que o mercado vai dar aquela valorização nesse momento aqui, tá? Sempre a primeira entradinha mais de boa. Caso eu tome loss, aí a partir da minha segunda entrada eu já faço uma entradinha melhor, tá? Tá osso hoje. Hoje tá osso. Desde ontem aí. Tá saúde meio zoadinha. Se eu já pegar minha calculadora, que eu não abri, né? Calculadora aberta aqui. Falta alguns segundinhos, mercado deu uma subidinha, tô com uma gordura, mas não tá garantido, beleza, pegou minha primeira win, 9,82. Eu venho aqui, 9,82. Aqui não posso colocar mais ou menos, que eu ainda não sei o que vai acontecer na minha próxima entrada. Posso continuar trabalhando nessa mesma movimentação? Até posso, galera. Tá vendo que ele tá batendo aqui embaixo? Só que ele bateu e já subiu novamente. Eu faria aqui, galera, uma entrada novamente, caso ele batesse o meu suporte, houvesse aqui um rompimento nele e ele retomasse novamente a valorização. Aí eu teria mais indicações aqui que o mercado não conseguiria romper, porque a minha força compradora está bem mais forte nesse ponto. Então eu vou ficar de olho aqui. Como eu estou na minha entrada mais imprudente, eu vou ficar de olho nela. Tá aí, ó. Lembrando, tá numa LTB, tá, gente? Numa tendência macro, o mercado está em queda. Então, cuidado você ficar apostando contra a tendência nesse momento, tá? Tá vendo? Não tá nem batendo direito a minha linha média. Isso aqui, pessoal, é a banda de Bollinger superior, a inferior. E isso aqui é como se fosse uma SMA, tá? Ele tá a linha média da banda de Bollinger. Tá vendo que o mercado vem caindo? Então, você fica mais esperto para não colocar um contrato longo em alta, sendo que está numa LTB. Cuidado com isso daí. É entrada rápida, praticamente sempre utilizando o mesmo tempo de contrato que você está vendo o time frame. Se eu estou com M1 no meu time frame, eu vou usar também M1 no meu tempo de contrato, tá? Mas não está interessante aqui. Deixa eu passar para M2 para ver como é que tá. Ó, M2 está aqui também, tá vendo, ó? Ele tá descendo, ó, tá vendo, pessoal? Tá a mesma situação do que no M1, ó. Venho aqui o meu suporte, ó. Tem subido, descido, subido, descido, subiu um pouquinho, desceu de novo. O que eu posso fazer aqui? Apostar numa valorização em 2 minutos. Vou colocar, tá? Porque é uma entrada mais imprudente. Minha primeira entradinha, mais imprudente aí. Coloquei 2 minutos de contrato. Meio que achando que o mercado vai fazer novamente essa onda de alta, tá? Mas depois vai voltar a cair. Se você quiser testar aqui uma entrada imprudente, galera, você pode colocar 4 minutinhos em queda. Se eu estou no tempo de 2 minutos, 6 minutinhos em queda, porque ele está caindo, tá numa LTB. Quando você viu lá no mercado o time frame de 1 minuto, você vê que a queda dele já está bem constante, né? Porque é a metade dessa candle aqui. Se você quiser fazer uma entradinha imprudente, coloca aí 3 candles, 4 candles a mais, tá? De tempo de contrato e aposta na desvalorização. Aqui eu estou usando o mesmo tempo de contrato da minha leitura de time frame. 2 minutos aqui, 2 minutos de contrato, tá? Ele realmente fez uma nova onda, ó, tá vendo? Ó? A nova onda é isso aqui, galera. Tá caindo, faz aquela correção, tá caindo de novo, faz aquela correção, volta a cair. Eu sou um cara que gosta de trabalhar muito em correção, tá? E vai depois de uma alta exponencial, queda exponencial, eu gosto de trabalhar também lateralidade. Então isso para mim aqui são ótimas oportunidades para fazer entrada, principalmente essas imprudentes que eu faço aqui. A minha entrada principal, galera, é depois de altas e quedas exponenciais. Aí é o que eu gosto de trabalhar mesmo. E aí respeita bem suporte e resistência. Para quem está no trader consistente, sabe do que eu estou falando certinho.
Faltam ainda mais 15 segundinhos, né? Vamos aguardar terminar. Realmente pegou essa onda que eu tava querendo que acontecesse, tá vendo, ó? Índice sintético, galera, respeita padrão sim, tá? Não fique achando que só porque é aleatório, é criado pela própria corretora, ele não vai respeitar padrão de análise. Respeita sim. Mais 9,95, eu coloco aqui, ó. Mais 9,95 já são 19,77. Pessoal, 19,77, eu acho que com mais uma entradinha, eu já bato 3%, hein? Quer ver, ó? 19,77. Estou com 2,30%. Mais uma entradinha, eu já bato 3% hoje. E ainda tem o método ABR e o bot Sniper para colocar como resultado. O bot Sniper pegou mais uma entradinha certeira aqui, tá vendo? Ó? Já são 6,27 dólares de lucro para minha banca de alunos também, tá? Então isso aqui vai somar com o meu day trade manual. Para quem tá certinho seguindo lá, a banca de impulsionamento é o quê? Day trade manual, bot de análise automática, tem sido muito mais o Sniper, né? E o método ABR. Juntando esses três aí, você vai estar naquela média de 1 a 3% ao dia. Olha aqui, galera. Posso fazer mais uma entradinha imprudente aqui? Ele está quase batendo a minha linha média. Tá vendo a minha linha média da banda de Bollinger? Isso aqui eu posso fazer o quê? Se eu tenho 2 minutos de time frame, eu posso colocar aqui, ó, 6 minutos de contrato e apostar numa queda desse contrato aqui, desse ativo. Por quê? A tendência macro dele é uma queda. Só que vocês podem ver aqui também, galera, que o MACD, a linha dele já está para cruzar a minha linha de sinal de baixo para cima. O volume dele está aumentando nesse momento, como tem demonstrado o gráfico. Eu vou ficar de olho até onde que vai essa movimentação desse ativo, para ver se bate a minha linha média e eu faço 6 minutinhos em queda, tá? Vamos ver aí. Ficar de olho. Além do que, galera, além de fazer day trade, conseguir um lucrinho a mais aqui para a banca, eu acho super interessante vocês assistirem, galera, que pode agregar informação, gente. Você que está no trader consistente e está tendo dificuldade na estratégia manual, poxa, isso aqui que eu estou fazendo é para você estar sempre seguindo, sempre assistindo, sempre pegando mais dicas que às vezes não tem na videoaula. Que na videoaula eu só clicar no objetivo, né? Vai passar o sinal, tudo certinho, como funciona. E aqui sou eu no meu dia a dia, né? Passando aqui como se eu estivesse no seu lugar. Quer ver o que eu posso fazer aqui também? Deixa eu colocar mais uma linha aqui, ó. Todos os desenhos, linha. Aqui, ó. Só para ficar, para vocês terem mais visibilidade aí também, tá? Mas aqui, ó, ele já teria rompido aqui. Eu tô pegando esse último, aqui meu primeiro topo, tá? Aí eu tô colocando mais ou menos nessa medida. Vamos ver para onde que vai esse mercado. Minha linha média da banda de Bollinger tá ali. Vou colocar 6 minutinhos aqui, galera. Tá? 6 minutinhos em queda. Porque eu quero que acompanhe essa minha LTB. Estou dando tempo para o mercado que mesmo que ele dê aquela subida a mais, a macro movimentação do mercado de baixa nesse momento é uma queda. Então eu tenho que respeitar, tenho que dar mais tempo para o mercado continuar essa queda. Se eu faço 2 minutinhos aqui, eu posso tomar um loss com muito mais facilidade. Eu não estou dando tempo para o mercado se readequar à tendência macro dele. Então vamos ver o que vai dar aí. Pode aumentar agora, mas ele tem mais 2 candles aí. Poderia ter colocado até 8 minutos, tá, gente? Que é essa candle atual e mais umas 3 candles para frente que seria interessante. Dei só mais 2 candles, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Nesse momento ele está próximo da minha entrada inicial ainda. Vamos ficar de olho. Tem ainda 5 minutinhos para terminar esse contrato. Minha linha média ali, ó. Eu falei aqui, lembra do MACD? Tava já ficando paralelo nessa minha linha de sinal. Tá começando a ficar próximo de efetuar esse cruzamento. Mas primeira entrada
aquela pegada mais imprudente mesmo. A partir do meu segundo gale, do meu primeiro gale, né, minha segunda entrada, eu começo a procurar mais entradas que coincidam meus principais indicadores. Principalmente depois de altas e quedas exponenciais, trabalhar uma lateralidade, tá? Não que essa entrada esteja perdida, tá, gente? O mercado tem trabalhado muito próximo da minha entradinha inicial. Aqui eu posso tanto ganhar quanto perder ainda. Faltam 4 minutinhos de período aí. Aqui o Sniper tá 3-0 até esse momento. E aqui minha entradinha Sniper já pegou a do dia, não vai pegar mais. Payout diminuiu, tá, gente? Payout tava bom essa semana passada. Mas essa semana já deu uma diminuída. Tanto que a minha barreira para entradinha Sniper do dia estava 0,12. Agora eu voltei para 0,11 e não está dando 2%. Está dando um pouquinho menos de 2%, tá? O mercado tá bem devagarinho, tá vendo? Ó? Tá dando uma movimentação bem de doji. Pegou um pouquinho de gordura agora na minha entrada inicial aí. E vocês podem fazer também, galera, caso vocês estejam com uma entrada muito alta, você pode fazer o scalp, tá? Como a minha entrada é apenas 10 dólares, o meu scalp, quando começa a se distanciar da minha entrada inicial, fica baixo. Mas é proporcional à sua stake, tá? E quanto mais tempo vai finalizando o seu contrato, maior vai ficando esse seu lucro ou prejuízo para fazer scalp, beleza? Ó, você tá vendo ali, ó, ele tá... As últimas duas candles aqui foram de queda, só que o mercado não tem demonstrado essa força vendedora para trazer o ativo de uma vez para baixo, né? Aqui ele deu uma subida agora, tem mais 2 minutos e 30, nada tá perdido ainda. Vamos aguardar aí, ó. Ainda não chegou nem a bater minha linha média, ó, da minha banda de Bollinger, tá vendo? Tá quase batendo a minha linha média ali. Se eu estivesse aguardando aqui, não quisesse fazer uma entrada nesse momento aqui assim, ó, seria mais interessante esperar ele bater nessa linha média e entrar com 6 ou 8 minutos. Aqui nessa parte aí, como já vai ter um gale já numa próxima oportunidade mais prudente, eu já prefiro fazer logo antes, que assim eu vou fazendo, explicando, né? Fica bem interessante aí para quem está acompanhando. Vamos aguardar aí. Falta ainda 1 minutinho e 50. Essa entrada tá meio complicada, provavelmente vai tomar loss mesmo. Tá muito próximo da minha entrada inicial, ó. Novamente já tá ali, ó, bem próximo dela. Tá num dojizinho safado nesse momento aí. Essa aqui, ó, a penúltima, dojizão. Aqui teve um doji, mas um pouquinho de movimentação mais para baixo, mais na desvalorização. Nesse momento tá aí, ó. Tá naquele dojizinho, perto da minha entrada inicial. O mercado tá bem indeciso nesse momento. Quando o mercado está indeciso assim, uma stake alone é boa, porque você vai colocar uma barreira de compensação boa, né? Para você efetuar a sua entrada e ainda o mercado ter que ir contra você, tem que ficar acima dessa sua barreira de compensação. Então, para você fazer uma stake alone nesse tipo de momento do ativo, onde está muito doji, é ótimo, tá? Mas não apenas, galera, quando tiver doji. Tá? Coloca aí as outras leituras também, tá? Aí mais 30 segundos. Esse momento aí tá no loss. Agora tá numa win. Aqui você já esquece essa linha aqui, ó. Deixa eu deletar essa linha daqui. Opa. Deixa eu resetar essa daqui. Deixa eu tirar ela. Tirei a minha linha de cima, tá? Para que fique mais claro o que tá acontecendo aqui. O mercado realmente tá, vamos ver, tem 10 segundinhos, o mercado agora deu uma gordura boa para minha entrada, tá vendo? Mais alguns segundos aí. E pegou mais uma win, acabou finalizando em uma win. Eu ainda teria pego, galera, como eu falei, nesse ponto aqui, teria dado ainda mais uma candle de movimentação, tá? Ao invés de entrar com 6, teria entrado com 8. Então aqui mais 8,85. Tenho aqui mais 8,85.
são 28,62. Vamos ver agora um outro mercado. Olha como foi, olha como tá pegando agora, gente, ó. Olha como o mercado tá respeitando a queda dele, como tá respeitando o LTB. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu de novo aqui. Eu imaginei que o mercado ia começar a cair. Dei tempo para o meu contrato, né? E ele realmente começou a cair. Pessoal, isso aqui vocês vão pegando na base da prática, não é de um dia para o outro, não. Aqui, galera, tá numa alta bem fraquinha, né? Aqui, se você quiser, você pode desenhar uma horizontal para pegar esse topo aqui, ó, que ficou acima da banda de Bollinger, tá vendo, ó? Aqui, se o meu ativo, eu tô no M2, ó, deixar M2 aqui, que é para pegar o time frame correto. Eu tenho aqui perto da minha banda de Bollinger, tá vendo? E a minha resistência ali, por causa desse topo aqui, tá vendo, ó? Ele tá subindo, subiu. Vou bater aqui, ó. Vou bater aqui, tá? Primeira entradinha, imprudente. Deixa 2 minutinhos aí. O tempo do meu contrato. Bateu resistência. Bateu minha banda de Bollinger superior. Eu resolvi apostar na desvalorização, tá? Desvalorizou bem, né? Pegou uma gordura boa dessa minha entrada. Se eu faço aqui nesse momento um higher and lower, seria lindo, né? Porque olha onde que está o mercado, olha a gordura que pegou, gente. Aqui eu já entrei de primeira. Não aguardei uma confirmação de rompimento, porque é a minha primeira entrada, tá? A minha primeira entradinha. Nossa, agora já tá ganho, gente. Aí, para ele subir tudo isso de novo aqui, 1 minuto e 20, é meio difícil, né? Mas pode acontecer. Ficar de olho aí. Tá vendo? Respeitou minha resistência. E minha banda de Bollinger foi rompida, mais um sinal que eu gosto de seguir. Fiz minha entradinha aí. Vamos esperar aí, ó. E galera, às vezes vocês podem pensar, né? Caramba, Cristiano, você pega às vezes umas entradinhas que, pelo amor de Deus, é mentira isso, não é possível. Não é, galera, se eu venho aqui, ó, sou um dos únicos que mostra isso, galera. Se você quer confiar na pessoa que tá te mostrando algo, você pede para ela abrir tabela de lucro. Aqui, ó, tudo conta real, ó. Olha aqui, tudo conta real. Você vai aumentando aqui, você vai mexendo no valor ali embaixo, tá vendo, ó? É que eu devo estar na frente, né? Devo estar na frente do valor, mas é tudo conta real, gente. Não tem falcatrua nenhuma, não. Tô fazendo menos day trade esse mês, porque eu fiz o curso grátis lá, mas já deve estar, ó, tá vendo? Ó, vou sair da frente. É pra cá ou é pra cá? Aí eu tô fazendo menos day trade esse mês, porque eu fiz o curso grátis. Mas é tudo conta real, gente. Aqui é fazendo com vocês mesmo. Tá em dúvida do cara que você tá seguindo? Pede para ele abrir tabela de lucro. Não tem como fakear isso não, gente. Não é para abrir extrato. Extrato a pessoa pode estar sacando o valor que ela mesma depositou. Pode estar sacando o valor que ela ganha de afiliado, entendeu, gato? O que tem que mostrar é tabelinha de lucro, tá? Aí você vai ver que realmente a pessoa faz na conta real dela, tá? Então eu peguei mais 10 e 12, gente. Venho aqui, ó, mais 10,12, 38,74. Ó, onde está o mercado ali, gente? Ó, tá para bater de novo a minha resistência. Vamos ver se vai bater lá. Aí eu faço novamente uma entrada. É que ele já chegou na minha banda de Bollinger, tá vendo? Ó, já coloquei os 10 e 12, né? Já. Deixa eu tirar só para tirar essa linha daqui. Tá vendo? Ele chegou, pegou acima da minha banda de Bollinger, não chegou a bater a minha zona de resistência. Mas mais para frente ele pode bater. Tá? Você pode ver que numa macro situação desse ativo ele está subindo. Ó. Olha a linha média aqui da banda de Bollinger, subindo. Ele está subindo, mas tem uma resistência aqui e já se provou consolidada, né, nessas últimas movimentações do ativo. Então você pode ficar de olho. Deixa eu colocar um minutinho para ver onde que está. Um minutinho de contrato, vamos ver como é que tá isso aqui, ó. Olha aqui a minha, ó, olha onde tá a minha resistência, tá vendo, ó? O topo aqui, bateu aqui também. Olha aqui, ó, vamos ver. Só que aquele tá forte agora, hein? Vamos ficar de olho se eu faço uma entradinha em um minutinho aqui. Ele tá subindo. Meu MACD tá consideravelmente distante. Meu RSI tá 62.
A volatilidade das últimas candles em 1 minuto foi muito alta, você pode ver pelos pavios que estão deixando. Eu considero, pessoal, tudo isso daqui. Aí você fala, caramba, Cris, para mim não dá certo. Mas você está considerando tudo que eu estou considerando nesse momento? Eu estou vendo volatilidade das últimas candles, tá? Se tá deixando muito pavio. Eu tô vendo meu RSI, eu tô vendo meu MACD, eu tô vendo minha resistência. Isso aqui, galera, é prática. Você vai praticando e você vai melhorando, tá? Não é uma coisa do dia para noite, da noite pro dia. Então você tem que ter essa prática aí para também começar a tirar uma graninha. Galera, aqui já até acho que tá um vídeo longo já, devido a essa minha última entradinha de 6 minutos. Consegui aí 38,74, bateu minha resistência, rompeu. A minha linha média já tá bem alta aqui, né? Você pode ver no M1. Se eu passo para M2, onde que tá isso daqui? Vamos ver. M2 está aqui rompendo também. M3, vamos ver como é que tá em M3 isso daí. M3 está aqui também rompendo. Acho que agora vai realmente dar uma subida. Não é interessante aqui fazer uma entrada na desvalorização, tá? Então vou jogar esse valor aqui, ó, 38,74 no dia 25. Opa, aqui eu joguei no dia errado. Isso aqui é método ABR que vai entrar, que foi ontem, né? O dia do domingo. 25 de julho, que é hoje. Opa, deixa eu pegar aqui, 25 de julho. Eu coloco 38,74. Aqui, ó. Beleza, já foi 4,52%. Aí vai entrar o bot sniper, vai entrar a meta do ABR aqui também e vai jogar um pouquinho para cima esse meu valor. Se eu vejo aqui na minha parte de candles mais gráfica, né, ó, você pode ver, ó, eu tô fazendo poucos day trades, né, mas ainda assim a minha banca já alavancou 63%. Agora, galera, não é interessante que você fique vendo apenas a porcentagem, e sim o montante, sim o valor. Eu comecei com 549 e já ganhei 346 dólares dessa minha banca inicial aqui, né? Fazendo uma entradinha assim, uma entradinha ali, bot sniper, método ABR, e assim eu vou subindo a banca, tá? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Quero começar de uma forma correta, lendo o mercado, fazendo análise, tanto com estratégia manual como essa, como também utilizando o RoboTrader. Tem aí Trader Consistente, meu conteúdo avançado. Entra lá, dá uma olhadinha, tem muito conteúdo que eu disponibilizo nesse meu curso avançado. E eu tenho certeza aí que você vai ter uma nova visão de day trade, principalmente na Binary e na Derive.com, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou tentar vir na terça ou amanhã ou quarta-feira com o vídeo, com esse novo curso grátis que eu vou passar para vocês, que eu comentei na sexta-feira, mas só se eu tiver 100% desse resfriado, beleza? Enquanto isso, eu vou colocando outros vídeos aí, tá bom? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau!